Vamos lá, gente? Tá gravando aqui já, tá? Bom, olha lá, gente. Questão 153. Todo mundo conseguiu chegar na D? Ficou na C? Então vamos fazer. Tá? Primeiro deixa eu passar as respostas. Oi? Ó, gente, pediram para eu passar as respostas das questões a partir da 146. Isso aqui vocês encontram fácil na internet, tá, gente? Só procurar gabarito, prova cinza, mas vamos passar. Ó, questão 146 deu a D de dado. Questão 147 deu a E de elefante. Estão anotando? 148 deu a D de dado. 149 deu a C de cavalo. 150 deu a C também. Falei sempre a C se for chutar, hein? 151 é a C, olha que belezinha. 152 deu uma antes da C, tá vendo? A C sempre tem. Deu a B. 153 é a partir do que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá. 153, por que que deu D aqui? Por que que deu a D? Todo mundo leu, né, a questão? Certo? Então eu vou fazer direto. A questão é o seguinte, o professor foi lá na lousa e desenhou uma linha de 60 centímetros. Aí ele falou, supondo que o americano, esse Jim Carnazes, ele percorreu uma distância equivalente a isso, porém a distância que ele percorreu foi de 420 quilômetros. Todo mundo entendeu por que é 420 quilômetros? 42 foi o maratonista. O americano percorreu 10 vezes mais. Por isso, é um zero a mais. Tá? E aí o que tem que fazer, gente? Ele tem que falar a proporção, a razão entre essas duas medidas. Ele quer saber, olha lá, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor, que é essa linha de 60 centímetros, e a percorrida pelo atleta. O que ele quer é isso daqui, ó, 60 centímetros, aí esse símbolo aqui, 2 pontos e a outra medida, isso daqui é a proporção, ou escala, tá? Nessa prova tá cheio disso, né? Ó, a próxima questão tem, a gente já fez questão na... Qual questão que foi mesmo? Ah, tem uma ali em cima. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui. Cadê? Peraí que eu já acho. Ó, essa questão aqui, ó, 146 também, tá vendo, ó? É tudo de escala. Tem essa mancha na parede? Ah, é na parede. tá. Tá descascado. Ah, sim. Uhum. Bom, gente, então a gente está trabalhando com escala. A prova já é a terceira questão que a gente viu de escala. Vai ter outra aqui, tá? É só fazer a divisão desses caras. Porém, eu preciso passar ou quilômetros para centímetro ou centímetros para quilômetro para poder cortar as unidades. E aí eu acho mais fácil passar quilômetro para centímetro. Como que faz isso? Ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1 metro é 100 centímetros. Então eu pego esse 1000 e adiciono mais 2 zeros. E aí já está em centímetros. Tá? Adicionei mais 2 zeros ao metro. Tá? Então isso daqui ficaria 420. Quando eu trocar quilômetro por centímetro, eu vou pegar esse pedaço aqui, esse tanto de zero, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse tanto de zero aqui e colocar no lugar de quilômetro. Entenderam? Bom, como está no vídeo, eu vou fazer. Eu vou trocar no lugar de quilômetro, eu vou colocar esse carinha aqui. Esqueci de centímetros. Beleza? Corta centímetro com centímetro, corta um dos zeros e agora um truquezinho. Esse 42 dá para dividir pelo 6. Aqui fica 1 e aqui fica 7. Então dá 1
2.7 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Que é essa resposta aqui. Ó. Beleza? Ah, professor, fez rápido demais. Deu para entender? Na prova vocês têm que fazer mais rápido. Tá? Não fica floreando e pintando com canetinha colorida. Tá bom? É assim mesmo. Questão 154. Todo mundo fez? Essa é mais difícil. Alguém tem dúvida? Ficou em dúvida? É quando você fala aqui dobrando-se, ele quer dizer aumentar o dobro ou diminuir? Aumentar. Então, seria a letra B. Essa aqui é a letra E. 50%. Ó, a ideia é o seguinte. Esse aqui é um raio. Esse aqui é um raio. Esse aqui é um raio. 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 Ele fala que é tudo igual, esses círculos. Essas circunferências. Então, ó, quantos raios tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O perímetro do losango é 8R. E aí ele fala que dessas duas circunferências, ele dobrou o raio. Então aqui tem 2 raios, aqui tem 2 raios, só que essa não. Essa aqui continua com raio, continua com raio, continua com raio, continua com raio. Aqui tem 2 raios, 2 raios. Somando tudo, vai dar 12. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o perímetro aqui é 12R. E aí a pergunta é, teve um aumento de... O perímetro teve um aumento de quanto? Aqui, gente, entra a proporção de novo. Tá vendo que ele cobra bastante proporção. O Enem cobra isso, razões e proporções. Certo? E o aumento foi de quanto? Que conta que eu faço aqui? Não, mas que conta que eu faço para chegar na resposta? 12R. Isso dá 4R e isso não é 50%. Eu divido quem por quem? Se eu dividir o 8 por 12, ó, vou fazer aqui nesse cantinho. Se eu dividir o 8R por 12R, isso vai cortar o R, porque não vai importar quanto que é o R, né? Isso daqui vai dar, dá para dividir por 4 em cima, sobra 2. Dá para dividir por 4 aqui, sobra 3. Dá 2/3, isso não é parecido com 50%. Professor, poderia fazer Como? 8, 106, Perfeito, perfeito. Isso dá certinho. Tá? Entenderam o que ela falou? São múltiplos de 4. São múltiplos de 4. Você pode pensar assim. Você tem um 4 a mais. 8 é 100% e 12 é... Não. 8 é 100%. E aí a pergunta, isso, mais 4R, que é metade de 8. Ó, gente, vocês podem pensar sem fazer conta. Daqui a pouco eu faço a conta. Ó, a pergunta, o perímetro do losango na figura 2, quando comparado ao perímetro da figura 1, bom, da figura 2 é 8R mais 4R, né? Porque ele cresceu 4R, não foi? Tem 12R e tinha 8. Então ele cresceu 4R. Da figura 1, ele tem 8R, 8 raios, tá? Ele está falando, esse aqui, em relação a esse aqui, teve um aumento de... O aumento não foi de 4R? 4R em relação ao que tinha antes. Então é metade, 50%. Ele aumentou 4R em relação a 8R. Isso aqui é 50%. Beleza? Genericamente, você pode fazer a seguinte conta. Deixa eu vou adicionar uma página, new page after. Ó. Genericamente você pode pensar assim, ó. Eu tenho X, é uma quantidade que eu tinha, quantidade original. E aí eu fiquei com Y. Isso daqui é depois. Tá? O crescimento é Y menos X. É quanto cresceu. O crescimento, chamado de crescimento relativo, tem a ver com
divisão, relação. Ouviu relativo, relação, pensa em razão, divisão. Vai ter que ter alguma divisão. O crescimento relativo de y em relação a x é... Aí fica o quanto ele cresceu, já que o crescimento é y menos x. O crescimento relativo é relativo, divide. Lá era 12R, que é o quanto ele tem depois, né? Ó, depois, menos o original e o quanto ele cresceu em relação à figura 1. Isso daqui dá 4R dividido por 8R. Isso daqui dá 50%. Beleza? Gente, treinem muito isso. Por favor, deem uma olhada nesses vídeos. Deem uma olhada em todas as questões que tem, sei lá, A, 2 pontos B aqui. Isso é muito importante. Isso daí vai despencar no Enem. Já foram 3 que a gente resolveu e a gente não vai parar de resolver nessa prova. Praticamente metade das questões da prova de matemática são razão e proporção. Ah, mas eu acho que eu preciso treinar mais. Razão e proporção. Pega a matéria de razão e proporção. Tem várias coisas na internet. A internet está aí para ajudar, tá? Aí vocês dividem um tempo com pegar Pokémon e fazer razão e proporção. Beleza? Próxima questão. Essa questão aqui. Essa questão aqui também é uma razão em proporção power, tá? Essa aqui é uma questão mais difícil. Todo mundo leu? Alguém conseguiu chegar na B? Parabéns. Essa questão é bem difícil, tá? Bom, qual que é a ideia? Tem 3 pessoas aqui, José, Carlos e Paulo, e eles carregam laranjas na bicicleta em 2 etapas. Na primeira metade do caminho, eles carregaram as quantidades de laranja na razão 6 para 5 para 4. E na segunda metade do caminho, 4 para 4 para 2. O que significa isso daqui? É a razão. Por exemplo, se eles carregaram no total, sei lá, 6 mais 5 dá 11, mais 4, 15. Se no total eles... Não é verdade isso, tá? Mas supondo que tinha 15 laranjas no total, significa que João carregou 6, o Carlos carregou 5 e o Paulo carregou 4. Como é razão e proporção, se eles, ao invés de carregar 15 laranjas, tinham no total 30, quantas que o João carregou? Hein, gente? 12. É o dobro, porque eu dupliquei o total, então tem que ser o dobro do que está aqui. Carlos carregou 10, Pedro carregou 8. Tudo bem? Mas a gente não sabe quanto que é o total. A gente só sabe essa proporção. Ah, mas por que eles colocaram esses números assim? Porque são eles dividiram todos os números por fatores comuns e chegaram a esses números que são primos entre si. Tudo bem? Não dá para dividir mais os 3 ao mesmo tempo por um número, porque aí vai ficar fração. Certo? Bom, aí o enunciado falou o seguinte. O enunciado falou que essa aqui é a primeira metade, né? E essa daqui é a segunda metade do percurso. O enunciado falou que eles pararam a bicicleta, redistribuíram as laranjas entre eles, né? Porque provavelmente alguém ficou mais cansado que o outro, etc. E eles redistribuíram a laranja e na segunda metade eles carregaram as laranjas nessa proporção. E aí nessa nova configuração, em relação à primeira, em relação aparecendo de novo, tá? Nessa segunda metade, eles redistribuíram a laranja entre eles e o enunciado falou que um deles acabou carregando 50 laranjas a mais do que carregou na primeira etapa. Todo mundo entendeu isso? Foi? Então tá. Aí a pergunta é, quantas laranjas que eles carregaram? O José, Carlos e Paulo. A resposta é essa daqui e a gente tem que chegar nisso. Desses números aqui, como é que a gente chega em 300, 300 e 150? Vamos fazer. Deixa eu copiar daqui.
Um para cada um? Legal isso, né? Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tentar achar uma forma de relacionar esses números com esses números aqui, tá? Porque não significa que esse 4 e esse 6 não necessariamente estão relacionados, tá? Esse 6, o 5 e o 4 estão relacionados. O 4 e o 4 e 2 estão relacionados. Mas a relação entre esses e esses não dá para ver dessa forma, tá? Não significa que João carregou mais, tá? Não significa que João carregou 6 e aquele carregou 4, tá? Inclusive, ele carregou a mesma quantidade na primeira etapa e na segunda etapa, tá? Ele carregou a mesma quantidade, aqui não dá para ver aqui, porque não está no formato adequado. O que a gente vai fazer é tentar achar uma espécie de MMC entre esses números, tá? Como assim? Eu vou tentar, se eu somar esses caras, dá mais que 100%. Eu vou representar o 6, o 5 e o 4 de forma que a soma deles dê 100%. E aí eu vou conseguir achar quantos por cento cada um carregou do total, na primeira e na segunda etapa. Esses 6, 5 e 4, o que eu vou fazer? Vou pegar o 6, vou pegar o 5, vou pegar o 4 e dividir todos eles pelo total, que é 6 mais 5 mais 4, que dá 15. Posso fazer isso? Posso, eu não estou alterando a proporção entre eles, porque eu dividi todo mundo pelo mesmo número. Se eu tivesse multiplicado por 2 todo mundo, eu manteria a mesma proporção. Ou dividindo por 2 todo mundo, eu manteria a mesma proporção. Tudo bem? O que importa aqui é a proporção. Esses 3 estão relacionados entre si, esses 3 estão relacionados entre si, mas esses não têm relação alguma com esses. Tá bom? Então vamos lá. Eu dividi todo mundo por 15 e mantive a mesma proporção. Vou fazer a mesma coisa com o de baixo. O de baixo era 4, 4, 2. É 4 para 2. Eu vou dividir eles pelo mesmo número. Qual número? Qualquer número. Mas eu quero achar um número que seja a soma deles, porque se eu somar os 3, vai dar 1. 4 mais 4 mais 2 dá 10. Ó, se eu somar esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, dá 1. Né? Que dá 4 décimos, mais 4 décimos, que dá 8 décimos, mais 2 décimos, que é 10 décimos, dá 1. Então, agora, esse 4 décimos significa que ele carregou 40% do total. Concordam? Esse aqui também, ele carregou 40% do total. E esse daqui, ele carregou 20% do total. Tá? Só que agora, para linkar esse cara com esse, eu vou fazer com que o número que aparece aqui embaixo tem que ser o mesmo que aparece aqui embaixo, para a gente poder comparar os números de cima. Como que eu faço isso? Eu tiro o MMC entre 15 e 10, que dá? MMC entre 15 e 10? (30). Gente, MMC é uma coisa que vocês têm que ter de cabeça quando vão para o vestibular. Tá? MMC é a primeira coisa que a gente tem que aprender na matemática para prestar um vestibular. Quem tem dificuldade em MMC, corre atrás urgente, tá? Porque não adianta ficar, eu vou só estudar aqui no cursinho, não vou pegar em casa, não tenho tempo. Tá todo mundo na mesma. Quem conseguir estudar, vai na frente. Vai entrar na frente de vocês, tá? Então, corre atrás disso, gente. MMC, pelo amor de Deus, é um mínimo, gente. Isso daqui vocês têm que ter de cabeça. Tem várias coisas que vocês têm que ter de cabeça, mas isso daqui, senão vocês não fazem nada relacionado com razão, com fração. Tá? E eu sei que todo mundo tem dificuldade com MMC. Então vamos lá. Então eu vou colocar... deixa eu trazer ele mais para cá. Belezinha, né? Se desse para fazer isso na lousa. Bom, esse daqui, fazendo o MMC, eu vou, em vez de 15, vai ficar 30, 30, 30. Esse aqui também, 30, 30, 30. 2 pontos, para indicar que a proporção entre eles, 2 pontos. Que 30 dividido por 15 dá 2, vezes 6 dá 12.
30 dividido por 15 dá 2, vezes 5 dá 10. 2 vezes 4 dá 8. Aqui, 30 dividido por 10 dá 3, vezes 4 dá 12. 30 dividido por 10 dá 3, vezes 4 dá 12. Aqui, 4 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6. Tá? Olha que legal. Se você somar 12 com 10 com 8, dá 30. Então, somando esses 3, continua dando 100%. Somando esses 3, também continua dando 100%. Tá? E aí, o que a gente aprende? Como as frações estão 30 nos dois, isso daqui então é J, João, Carlos e Pedro, né? O que isso significa? Aqui não é na primeira metade do caminho, aqui não é na segunda metade do caminho. Significa que o João carregou 12 30avos do total na primeira metade, ele carregou a mesma coisa na segunda metade. 12 30avos. Não significa que ele carregou 12 porque tinha 30. Não é isso que está falando aqui. Tá? Isso aqui é uma porcentagem. Agora eu coloquei em porcentagem do total. Tá? O Carlos, ele tinha carregado 10 30avos e agora está carregando 12 30avos. Teve um crescimento. E o Paulo carregou menos. Teve um decréscimo. Tá vendo? Era 8,30, carregou 6,30. O que aconteceu? O João carregou a mesma coisa. O Paulo carregou menos, então ele passou o que ele não aguentou para o Carlos, que carregou mais. Entenderam? E o enunciado falou o quê? Que um desses três, na segunda metade, carregou 50 laranjas a mais do que estava carregando na primeira metade. O único que carregou laranjas a mais na segunda metade foi Carlos. Foi ele que carregou 50 laranjas a mais. Sacanagem. Então, o que a gente faz? A gente monta uma equação com essa informação. Isso é um dado matemático. O dado matemático a gente usa para montar uma equação, para achar alguma incógnita que a gente não tem. Tá? Então, ó, eu vou repetir o que eu falei aqui e vou escrever matematicamente. Tá? Ó, aliás, isso é um skill que o Enem pede, a FUVEST pede, todo vestibular pede. Vocês têm que ter esse skill. É transformar um problema numa equação ou numa função. Tá? Então, o que está escrito aqui em português? Está escrito que o Carlos, ele carregou na primeira metade 10 30avos do total das laranjas. Na segunda metade, ele carregou 12 30avos do total da laranja, porque isso aqui está em porcentagem em relação ao total. Só que na segunda metade, ele carregou 50 a mais do que na primeira metade. Se eu agora matematicamente, ó, presta atenção. Se eu chamar x o total de laranjas, aí eu vou transformar esse dado matemático aqui, foi mais 50 laranjas, né? Saiu disso daqui, mais 50 chegou nisso. Ele antes estava carregando 10 30avos do total de laranjas. Se somar 50 laranjas, vai dar o que ele carregou, que é 12 30avos do total de laranjas na segunda metade. Concordam com essa equação? Tudo que ele carregou na primeira metade mais 50 dá o que ele carregou na segunda metade. Entenderam? Por que eu multipliquei por x? Porque 10 dividido por 30 é uma porcentagem do total. Para eu achar o total, eu multiplico pelo total. Porque agora eu tenho que somar laranjas com laranjas. Eu não posso somar porcentagem com laranjas. Eu tenho que transformar essa porcentagem no número de laranjas. Então, eu multiplico a porcentagem pelo número de laranjas total para achar isso daqui é a quantidade de laranjas que ele carregou na primeira metade do caminho. Isso daqui é a quantidade de laranjas que ele carregou na segunda metade. Tá? E entre a primeira e a segunda ele teve que carregar mais 50, né? Na segunda metade ele carregou 50 laranjas a mais do que na primeira metade. É isso que está escrito matematicamente aqui, tudo bem? Dúvidas? Resolvendo isso daqui, x é igual a 750. Tá?
Só colocando, adiantando a resposta. X dá 750. E a pergunta não é X. A pergunta é quanto que João, Carlos e Paulo carregaram na segunda metade do percurso. Na segunda metade, João carregou. Aliás, vou começar pelo Paulo. Paulo carregou 6/30 avos. 6/30 avos do total. Total são 750. Carlos carregou 12/30 avos do total. E o João carregou também 12/30 avos do total. Beleza? E aí vocês puxam a calculadora lá. Cadê a calculadora? Não é nem. Ah, bom, enfim. Vamos cortar isso aqui, cortar esse daqui, corta isso. Isso daqui dá 2 vezes 75 dá 150. Esse daqui, em relação ao de cima, eu não vou fazer a conta tudo de novo. Esse daqui, tá vendo que é o dobro desse daqui? Então esse aqui é 300. E o outro é igualzinho, então é 300. Então nessa ordem, João, Carlos e Paulo, 300, 300, 150. Entenderam? Tá. Vamos ver se dá tempo de fazer mais um. Foi chegado? Não, né? Não? Então vamos fazer esse daqui, 156. Entenderam? Você conversou com eles hoje, Lucas? Você conversou com eles hoje? Hoje não. Não? Conversei de terça. Então vamos lá, gente. Todo mundo leu essa questão? Sim. Tá. Então, a pergunta dele, vamos direto para a pergunta, tá? Isso daqui é pesquisa, né? Porcentagem em relação... Quanto que era o total que votou? O total são 500 pessoas. Ah, gente, chegou. A gente continua na próxima aula, então, tá? Senão vai avançar. Então, a gente parou na 156. A gente continua a partir dela. Tá bom? Todo mundo chegou na D ou alguém conseguiu chegar na D? Alguém conseguiu chegar na D? Legal isso. É verdade. Bom, então a gente continua.